Glória a Deus! Bem, acredite ou não, estamos na última lição, chamada Fogo Santo Interior. Eu tenho pregado todo este curso, um coração ardente, e finalmente, nesta lição, falaremos do tema. Certo? Então, todo o povo de Deus precisou da correção de Deus de uma forma ou de outra. Verdadeiro ou falso? Porque se não há correção, você não é filho. Aprendemos na última lição, certo? Certo. Então a chave é o que faremos com a correção. Amém? Ouça com atenção. Orgulho, repita, orgulho, nos priva de recebermos a correção de Deus. Então abrimos mão do benefício do processo da santidade. O orgulho nos priva da correção dele. E aí abrimos mão do benefício do processo da santidade. Se nos humilharmos, repita, nos humilharmos e aceitarmos a sua correção, estaremos capacitados para ouvir a voz dele com mais precisão e ver com mais clareza. Eu quero te mostrar isso. Vá comigo para Abacuque. Abacuque é um livro no Velho Testamento, um dos profetas menores. E eu acho esse nome ridículo, chamar de profetas menores. Só de ter algo seu escrito na Bíblia, você já não é menor, você é um profeta maior. Você pode dizer amém? Certo, isso é impactante. O profeta escreve no capítulo 2, verso 1, ele diz: eu estarei sobre a minha guarda e me apresentarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele falará a mim. Notem que ele não diz eu ouvirei o que ele me falará, ele diz eu vigiarei para ver. Há duas formas de Deus falar conosco: imagens em nosso espírito e palavras. Provavelmente com esse profeta ele tratou muito em visões. Estão acompanhando? Minha esposa é bem assim, Deus dá muitos sonhos a ela, é assim que ele fala com ela. Já comigo ele disse logo que casamos, eu falarei com a sua esposa muitas vezes por sonhos, com você, pela minha palavra em seu espírito. Sabe, obviamente esse profeta tinha muitas visões. Vigiarei para ver o que ele falará para mim, agora vejam. E o que eu responderei quando eu for o quê? Quando eu for o quê? Não, fale bem alto. Quando eu for o quê? Quando eu for corrigido. Então, literalmente, esse profeta está dizendo, eu vou ficar sobre a fortaleza e observar como devo responder quando for corrigido. Não é maravilhoso? Você vê como esse profeta entendeu a importância da correção? Veja, Isaías era outro que era assim. Vá para Isaías capítulo 6. E eu quero ver o versículo 1. Lemos: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Veja, isso aconteceu em 740 a.C. O nome dele era Isaías ben Amós. A maioria de nós o conhece como profeta, mas poucos sabem que ele também era sacerdote. A nação estava em crise naquela época. Eu acredito que ele foi ao templo. E quando chegou ao templo, instantaneamente ele foi transportado para fora do seu corpo e caiu bem no meio da sala do trono de Deus. Agora, ali está ele na sala do trono de Deus e sabemos, ele tinha que estar no Espírito porque viu o Senhor em sua glória. Correto? Ninguém pode ver o Senhor em sua glória em carne e viver, mas ele está literalmente no trono, contemplando a aba da sua veste, enchendo o templo, que fala da presença gloriosa. Está acompanhando? Agora, eu quero falar algo aqui antes de nós avançarmos. Anos atrás, eu estava lendo essa passagem na Bíblia, e eu comecei a pensar nisso. Eu disse, sabe, Isaías teve uma visão fresca da glória do Senhor. Você está acompanhando? Na sala do trono. E eu comecei a orar e eu disse, Senhor, ele era um santo do Velho Testamento, e eu sou um santo do Novo Testamento. E se ele pode ter uma visão fresca da glória do Senhor como um santo do Velho Testamento, eu quero ter uma visão da glória de Jesus. E eu continuei a orar e comecei a pensar, sabe,
é disso que eu preciso na minha vida. De uma visão de Jesus, porque me veio uma passagem em 2 Coríntios 3, verso 18, que diz que somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Então, ao contemplarmos o Senhor, é como somos transformados de glória em glória. E eu disse, é disso que eu preciso na minha vida. E eu disse, Senhor, é disso que a Igreja da América precisa? De uma visão fresca da glória dele? E então eu comecei a clamar a Deus por vários minutos. Senhor, me dê uma visão da sua glória, eu preciso de uma visão fresca da sua glória. Senhor, dê à Igreja Ocidental uma visão da sua glória, nos dê uma visão da sua glória. E de repente o Espírito Santo disse para mim, não foi assim que eu comecei o versículo. E eu fiquei confuso, eu disse, o quê? Ele disse, eu não comecei assim, volte e leia. Então eu voltei e li. E eu li no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor e o Espírito Santo disse, pare! Ele disse, Uzias teve que morrer antes de Isaías ter uma visão minha. E eu disse, quem é esse cara Uzias? Agora, quantos sabem que o Senhor não responde algo quando é muito óbvio? Ele simplesmente diz, vai e encontre. Então eu encontrei o cara, coloque o marcador aí e vá comigo para 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. E você vai descobrir que Uzias foi um dos reis de Judá. Quantos se lembram que Israel foi dividida em 2 reinos, certo? Ao norte o reino de Israel, ao sul de Judá. Israel, sua capital era Samaria. Judá, a capital era Jerusalém. E Judá era governada pelos descendentes de Davi, certo? Então Uzias foi o 10º rei de Judá. Ele foi um descendente direto de Davi. Então quando Uzias tinha 16 anos, o seu pai morreu. O nome do pai era Amazias. Então Judá teve Uzias como rei no lugar do seu pai Amazias. E a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Veja, vamos ler isto aqui, verso 4. E ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero a resposta de todos. Será que ele era um rei bom ou um rei mau? Eu não ouvi todos. Um rei bom, certo? Agora veja. Tal como seu pai Amazias, verso 5, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora olhe para mim, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Não enquanto ele buscou a aprovação do seu povo. Não enquanto ele buscou o bem para o seu país. Não enquanto ele buscou o sucesso para o seu ministério. Enquanto ele buscou o próprio Senhor, Deus o fez prosperar. Agora só um segredinho aqui para os estudantes. Se você buscar a Deus, você será bem-sucedido. Se você estiver no caminho do que foi chamado para fazer. Se Deus te chamou para estar no mercado corporativo e você tenta ser um pastor, não será bem-sucedido, não importa quanto busque. Mas se Deus te chamou para ser um executivo, você será bem-sucedido como executivo buscando a Deus. Você ganha muita gente para o Senhor, tem muito sucesso, tem mais ideias do que qualquer outro. É bem-sucedido, porque quando você busca a Deus, você é bem-sucedido. Veja, pode não ser sucesso como o mundo ensina que é sucesso. Quantos aqui sabem que Elias era bem-sucedido? Mas ele recebeu comida de corvos sendo bem-sucedido? Estão acompanhando? Davi era bem-sucedido, tinha ouro e prata. Abraão era bem-sucedido, ele tinha riqueza em gado, ouro e prata. Por quê? Porque Deus fez dele uma nação. Porque Deus era bem-sucedido em dinheiro, porque Deus fez dele um reino, certo? Você será bem-sucedido, não terá falta de nada, terá abundância no que precisar. E falando de sucesso, Elias ressuscitou pessoas, nesse caso, Eliseu, Elias, você entende, pessoas bem-sucedidas. É ter hábito sobre isso, e o Senhor falou comigo, disse, filho, muitos ministros, muitos líderes caíram. E ele disse, eles caem em pecados sexuais. E ele disse, filho, o pecado sexual foi o que apareceu, mas não era um problema hormonal, era um problema de orgulho. Estão acompanhando? O orgulho foi a raiz, o pecado sexual a manifestação. Para Uzias, o orgulho foi a raiz, mas a lepra o que se manifestou. E eu comecei a orar sobre isso, e basicamente o que o Senhor me disse foi, filho, o orgulho tem que morrer para que você tenha uma nova visão de mim. E no nível, repita, no nível
que o orgulho morre, é nesse nível que você terá uma visão minha? Então me ouçam com atenção. A razão para Isaías ter uma visão fresca de Jesus foi porque o orgulho morreu. Ele era um homem humilde, estão acompanhando? Porque o que é natural no Velho Testamento simboliza o que é espiritual no Novo, certo? Volte para Isaías 6, verso 2. Na verdade, vamos ler o 1 de novo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele serafins, cada um deles tinha 6 asas, e 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E um proclamava ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Agora olhe para mim. A primeira coisa que Isaías nota, além do Senhor e da sua glória, são aqueles seres angelicais enormes. E um está proclamando ao outro, Santo. Você viu que Santo está escrito 3 vezes na Bíblia, certo? Muita gente não percebe isso, mas é uma forma de escrita hebraica. Toda vez que no hebraico se quer enfatizar algo, se escreve aquilo 2 vezes. Na época de hoje, o que nós faríamos, colocaríamos em negrito, usamos itálico, não é? Certo? Certo? Talvez por um ponto de exclamação. Mas os escritores hebreus, quando queriam enfatizar algo, escreviam a palavra 2 vezes. Lembra, nas últimas lições eu falei de Mateus 7? Jesus no Sermão do Monte: nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você já sabe que Jesus não era gago. Certo? Foi meio que Mateus ali sentado, no Sermão do Monte. Imagine ele ouvindo algo assim: nem todo que me diz Senhor entrará no reino. E então Mateus eu vou enfatizar, escreve 2 vezes. Então, você vê isso no Evangelho de João, Jesus dizendo: em verdade vos digo. Então, muito raramente nos escritos da Bíblia temos um escritor elevando uma palavra ao 3º grau. Elevar uma palavra ao 3º nível de citação é elevar ela ao nível de ênfase máximo. Você vê isso em Apocalipse, os anjos voando sobre a terra e dizendo: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Ou seja, o julgamento que viria era bem ruim, tão ruim que não dava nem para citar. Não daria para 8 trilhões de anos. Talvez ele queira outra visão de outro ponto do universo. Não é o que estão fazendo, eles estão respondendo ao que estão vendo. Cada momento que outra glória da faceta de Deus é revelada, tudo o que conseguem fazer é gritar: Santo! Veja, eles estão gritando tão alto que estão chacoalhando os batentes de um prédio que suporta bilhões de pessoas no céu. Sabe que isso me lembra que os batentes são a parte mais estável de uma estrutura? Eu morava na Flórida e quando tinha furacões, os burros que não abandonavam suas casas, os engenheiros diziam: fiquem perto dos batentes, a parte mais estável das suas casas. Agora, o que me impressiona é notar que aqueles anjos não estavam proclamando poder, poder, poder. Mais do que aquilo, entendem? Vemos também no livro de Jeremias que ele escreve: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor 3 vezes. Estão acompanhando? Agora, apenas uma vez em toda a Bíblia, um atributo de Deus é elevado ao 3º grau. É quando Isaías vê o Senhor e quando João vê o Senhor no seu trono da glória. João fala dos 4 seres viventes, Isaías fala dos serafins, e eles clamam: Santo, Santo, Santo. Agora, ouçam aqui. Estes anjos não estão cantando um hino. Eu sei que já escrevemos música com esse versículo e as pessoas bocejam quando cantam. Não estão fazendo uma música para que Deus se sinta bem consigo mesmo. Não estão fazendo uma música dizendo: já que Deus faz isso, será que Deus é poderoso? Mas não era o que proclamavam, nem proclamavam amor, amor, amor. Será que Deus é amor? Sim, a Bíblia diz ele é amor, mas não clamavam amor, nem clamavam luz, luz, luz. Ele é luz? Sim, ele é luz. Nem clamavam fiel, fiel, fiel. Deus é fiel? Sim, ele é. Mas qual é o atributo de Deus que se destaca sobre todos os outros atributos? A sua santidade. Porque você tem que entender que a revelação da glória dele é a sua santidade. Você está acompanhando? Agora veja o que acontece com Isaías quando ele vê isso. Você está pronto? Veja o verso 5. Então eu disse: ai de mim! Você está vendo? Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olhe para mim. Sabe o que me impressiona? Isaías é um pregador da justiça. Se você lê Isaías 3, 4, 5, vai vê-lo pregando fortes mensagens.
para aqueles que eram desviados em Israel. Ele disse: ai dos bêbados, ai dos orgulhosos. Mas então você vai para Isaías 6, e ele tem um vislumbre do Senhor na sua glória, e não é mais ai dos bêbados, não é mais ai dos orgulhosos, agora é ai de mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Isaías, pela primeira vez na sua vida, teve a percepção de quem era aquele a quem ele de fato estava servindo. E pela primeira vez na sua vida, ele percebe quem ele é diante desse Deus santo. Pessoal, se querem saber a verdade, esse não é um pedido de misericórdia, é um grito de terror. Porque sabe, Isaías diz: ai de mim, estou perdido. Sabe o que significa perdido aí em hebraico? Significa literalmente desmoronar por inteiro. Então aqui está Isaías, chorando no chão da sala do trono, sentindo-se ele mesmo condenado. Certo? Certo? E veja o que acontece. Olhe isso. Verso 6, então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão. Repita, brasa viva, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encostou na minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. Então aí está a purificação, não é? Agora veja isto. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar e quem irá por nós? Olhe para mim. Quantos sabem que quando Deus fala, ouça, quando Deus fala, são como ondas de satélite descendo? Quantos sabem que ondas de satélite estão descendo aqui agora? Certo? ESPN, CNN, ABC, Fox News, todos esses canais de TV, certo? Não estamos assistindo nada. Por quê? Porque não há receptor, certo? Digamos que quando Deus fala é como ondas de satélite. E sabe o que é o máximo? Deus fala e diz: quem irá por nós? E apenas um ser humano na nação inteira ouviu o que ele disse. O homem que foi purificado porque viu a sua glória e se humilhou. Eu nunca esqueço, eu estava visitando uma cidade e um homem muito piedoso foi me buscar. E ele tinha ouvido um áudio que eu preguei. Naquele dia, ele disse: John, eu tenho chorado o dia inteiro só por causa do que eu vi. E ele disse: eu estou chorando porque Deus falou comigo, dizendo: eu tenho muito a dizer à minha igreja, mas não encontro pessoas através das quais posso falar. Então ele disse: John, quanto mais do que Deus deseja falar não está sendo falado, porque não encontra as pessoas que passaram pela limpeza, pela humildade, pela purificação como Isaías. E de repente eu percebi, sabe, nós pregadores podemos pregar coisas, mas estamos de fato dizendo o que Deus está dizendo? Está bem quieto aqui? Você ainda está aqui? Agora veja isto. Então Isaías disse: aqui estou, envia-me. E ele disse: vai e diga a este povo, continuem ouvindo, mas não entendam, continuem vendo, mas não percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche seus olhos. Agora, vá comigo, por favor, para o livro de Apocalipse. Vamos voltar para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. E eu te digo, você vai se alegrar no final. Eu sei que agora está bem pesado. Apocalipse capítulo 3, versos 19 e 20. Vamos ler de novo. Jesus disse: aqueles a quem eu amo, eu repreendo. Repitam, repreendo. E eu castigo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Estão vendo isto? Agora vejam. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora veja isto. Se você lembrar, Jesus diz que ele aconselhou essa igreja a comprar o quê? Ouro refinado, não é? Vestes, certo? E colírio. Você vai ver a mesma coisa com Isaías? É impressionante. Com Isaías, ele se humilhou e recebeu o refino de Deus. A primeira coisa que recebe é a limpeza com a brasa viva, certo? Número 1. Número 2, depois da limpeza, ele se tornou o quê? Cheio de paixão para fazer a obra de Deus. Aqui estou eu, envia-me. Certo? Número 3, ele proclamou ao povo
Não estamos vendo corretamente. Por quê? Por causa da iniquidade. E você lembra que a purificação de Isaías tirou dele a iniquidade para que ele tivesse a capacidade de ver e de falar claramente. Para um povo que não podia ver ou ouvir claramente. Ele falou a um povo que nem ouvia nem via claramente, precisava de colírio. Deus removeu o véu dos olhos de Isaías pela humildade. Você vê esses três em Isaías, você está comigo? E aí vem Jesus e declara o seguinte: eu cearei com ele. É aí que começa a ficar bom, está comigo? Ele diz, veja aqui. Ele diz, eu cearei com ele e ele comigo. Veja o verso 20 de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, repitam, se. Repitam, se. O problema é que as pessoas não ouvem a voz. Lembre, Isaías foi o único que ouviu. Por quê? Porque tinha sido purificado. Ele passou pelo refino. Pessoal, eu sei que muitos evangelistas usam isso aqui para pregar aos perdidos, mas eu trago novidades. Ele está falando a uma igreja. Ele está dizendo, eu estou à sua porta, à porta da sua vida, à porta do seu coração. Eu estou batendo e se qualquer um puder ouvir a minha voz. Isso não quebranta seu coração? Se alguém, então em outras palavras, ele está batendo na porta do coração das pessoas e elas não estão ouvindo. Agora veja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem que abrir. Olhe para mim. O que significa abrir sua porta? Significa não manter mais nada escondido? Estou aqui tanto. Ele fala de forma direta, às vezes dura, mas você sabe que este homem te ama. Por isso que você continua voltando. Porque às vezes você pensa, rapaz, essa foi forte. É melhor ouvir ele falar sobre bênçãos. Mas ele também se levanta e exorta vocês porque isso é tão rico. Eu sei, pode ser forte. Não é verdade? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Repita, cearei com ele. Veja, ele é o pão vivo que desceu do céu, não é verdade? Ele é o pão vivo que desceu do céu, não é verdade? Sabe o que Jeremias diz? Vá para Jeremias 15, eu vou te mostrar algo e isso vai ficar muito bom. Jeremias 15, você está gostando? Jeremias 15, encontrei as tuas palavras e logo as comi. E tuas palavras foram para mim a alegria e o júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome. Jesus disse, se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Ele é o verdadeiro pão vivo. Jeremias disse, está no Velho Testamento, encontrei tuas palavras e as comi. Falando da palavra viva de Deus, entendem? Entendam, Jeremias foi outro como Isaías. Ele passou pela purificação de Deus, não é verdade? Não é verdade? Como Moisés, ele não desejava o sistema do mundo. Se quer alguém perseguido, ele foi perseguido. Por pregar o coração de Deus ao povo, que era morno e amava aquele estado das coisas, foi perseguido, certo? Não foi assim? Agora vá para Jeremias 20, eu vou te mostrar algo impressionante. Jeremias foi um homem que passou pelo refino, ele foi perseguido, pregou a palavra de Deus para um povo morno e por isso foi perseguido, certo? Veja em Jeremias 20, versículo 8. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Agora veja, ele diz por quê? Repita, por quê? A palavra do Senhor trouxe a mim insulto e censura diariamente, ou seja, sua mensagem era forte. Certo? Então eu disse, eu não vou mais mencioná-lo, nem sequer falar o seu nome. Olhe para mim. Esta é uma promessa furada. Ah, eu não vou pregar mais não, quanto mais eu prego, mais problema eu tenho. Certo? Quantos pregadores podem dizer isso hoje? Quanto mais eu prego, mais problema eu tenho. Mas ele continua dizendo, mas a sua palavra que está no meu coração é como o quê? É como um fogo ardente trancado em meus ossos. Eu me cansei de tanto me conter e não aguento mais. Sabe, ele diz, eu tentei deixar de lado, tentei parar de pregar, mas não consegui porque a palavra dele queima gelo no encontro de pastores. Eu dizia, mas pastor, a palavra de Deus diz... Eu era além de burro. E aí depois eu vi a sabedoria dele e percebi, tem outro lugar na palavra que diz isso aqui, agora você entende, cara. E graças a Deus ele foi paciente comigo.
Mas sabe, eu estou falando de situações em que eu sei que eu tenho um irmão, alguém a quem Deus me enviou para falar, que está pondo tudo em risco. Sabe, eu nunca me esqueço de quando eu fui convidado para uma escola bíblica. Era uma igreja grande, uma escola bíblica grande de nível nacional. E eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. A liderança da escola me ligou pelo celular. Eu estava na Califórnia e disse: John, eu quero que você saiba que eu estou me divorciando. Você não vai mais ver eu e o meu cônjuge juntos. Estamos seguindo caminhos ministeriais diferentes. A gente não consegue mais nem assistir nada juntos. Eu estou ligando para os amigos, avisando que a gente está se divorciando. E eu estava chocado. Líder de uma escola bíblica, certo? Pastoreando uma igreja, certo? Ministério nacional. E eu no telefone. Eu estava chocado de tal forma. E eu fiquei andando ali, e aí o Senhor: você sabe o que tem que fazer? Eu disse: eu sei o que eu tenho que fazer, só preciso saber como falar. Então na manhã seguinte eu liguei, e eu já fui logo dizendo: eu só queria perguntar, algum de vocês cometeu adultério? Ah, não, é que a gente só não se entende mais, sabe? A gente não se entende. Aí vamos separar os caminhos, sabe? Ministério, essas coisas, sabe? Eu disse: vocês estão errados. Eu disse: isso é errado. Eu disse: como você vai ficar diante dos alunos da escola bíblica dizer para resistirem ao diabo quando você se divorcia do seu cônjuge porque não se entendem, não assistem mais nada juntos? E aí de repente a pessoa disse: você não tem compaixão, e desligou o telefone na minha cara. 30 minutos vem a ligação, eles cancelaram seu convite. Eu disse: eu sabia que fariam, mas não sabia que seria tão rápido. Eu já sabia que aquilo ia acontecer. Mas sabe, 3 meses depois eu estava falando com outro ministro de nível nacional. Ei, eu estava lá quando você fez aquela ligação, falando da escola bíblica. E eu disse: ele disse: seu nome está queimado lá, hein? E eu disse: tudo que eu estava tentando era falar a verdade. E aquele ministro olhou para mim e ele disse: eu sei, mas seu nome continua queimado. E eu disse: quer saber, eu fiquei com tanta raiva daquelas pessoas. Sabe, eles estavam ligando para todos os amigos, dizendo como se divorciariam, certo? E todos: vamos orar por vocês. E eu estava simplesmente tentando ajudar. Mas o nome está queimado. Então, alguns meses depois, 6 meses depois, eu estava na Indonésia. Minha secretária me liga: olha, aquela pessoa te ligou. Quer falar com você já? Era a pessoa. Eu disse: sabe, se eu falar daqui da Indonésia vai ser uma longa ligação e eu não quero gastar esse dinheiro de ligação. Quando eu chegar, eu falo. E aí quando eu cheguei da Indonésia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a pessoa. John, sabe o que aconteceu comigo depois que eu desliguei o telefone na sua cara e cancelei o convite? Não, sei não. 1 mês depois, os meus rins falharam. E eu fiz o meu primeiro tratamento de diálise. Eu acordei, eu pensei: o que é que eu estou fazendo me divorciando do meu cônjuge? E essa pessoa ligou para todo o time, ligou para toda a igreja, disse: eu estou me arrependendo, eu estava fazendo tudo errado. E ela disse: ei, era uma mulher. Ela disse: eu disse a eles que você me ligou e me corrigiu, que eu desliguei na sua cara, eu estava errado e que eu imploraria para você voltar. Eu disse à igreja e à escola bíblica que eu imploraria que você voltasse. Eu disse: eu vou. E sabe, eles se apaixonaram de novo. E o marido morreu alguns anos depois de aneurisma cerebral. E ela chorou e eu passei horas aconselhando ela no telefone, ajudando a superar a falta do marido. E ela disse: sabe, John, eu nem acredito que um dia eu quis me divorciar dele. Entendem o que eu digo? Quando a palavra queima nos seus ossos, você não consegue retê-la. João Batista foi outro. Que Jesus disse sobre João Batista? Que ele era uma candeia que queimava, certo? Sabe, quando João Batista era jovem, seu destino óbvio seria ir e fazer o quê? Estudar com Gamaliel, a grande autoridade de Jerusalém. Todos os seus amigos estudariam com Gamaliel e um dia Deus disse: deserto. E ele: o quê? Deserto? E Deus: deserto.
E ele, não, se eu for para o deserto, eu serei um Zé Ninguém. Eles receberão diplomas e ministérios, e eu vou abandonar meu chamado, e Deus, deserto. E João obedeceu a Deus e foi para o deserto, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a ele, e ele era uma candeia que queimava, e todos vinham para ouvi-lo. Agora vejam isto. Nós somos chamados para arder com o fogo da glória de Deus, assim como Moisés, Isaías, João, Paulo e tantos outros. Mas isso nunca vai acontecer se nós não nos separarmos do mundo. Este é o foco deste curso inteiro. Isaías diz: ei, levante e brilhe, porque a glória do Senhor, ela nasce sobre ti. Ele não diz que ela morre, ela nasce sobre ti, certo? E ele diz: porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isso não é o milênio, o reino de Cristo, certamente não é o céu. Ele está falando da nossa vida agora. E ele diz que nesse tempo de vida ele trará a sua glória. Porque ele diz em Isaías: eu glorificarei a casa da minha glória. Tem outro versículo que diz, e eu li esse versículo lá no primeiro ensino, que diz que 10 homens agarrarão a barra das vestes de um judeu, no nosso caso de um crente, e dirão: nos leve ao seu Deus. Assim como Pedro, quando o fogo de Deus veio, será que ele disse: olha, estamos num avivamento, peraí que eu vou explicar tudo isso para vocês? Não. Ele disse: isto é aquilo que se profetizou, porque todos viam fogo sobre ele, entende? Ei, você entendeu? Nós não teremos mais tempo, mas você pode ler no livro Um Coração Ardente que Deus diz que haverá 2 tipos de pessoas nos últimos dias. O primeiro tipo é aquela pessoa que está na igreja e é salva, mas o que faz? Ela reclama nas tribulações, repita, tribulações. Mas há outras pessoas nas mesmas tribulações que falam uns aos outros no temor do Senhor, e um livro é escrito sobre elas. Eu quero que você abra comigo então no livro do profeta Malaquias, Malaquias capítulo de número 3. Deus diz que ele vai refinar a igreja com provações. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e assim perguntam: o que falamos contra ti, Senhor? 14, dizem: é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos seus preceitos? Nos lamentamos diante do Senhor, consideramos felizes os arrogantes, pois prosperam os que praticam mal e escapam ilesos os que desafiam a Deus. Aqui está um monte de gente passando por provas e estão dizendo: sabe, aqueles pecadores ali estão felizes, contas bancárias cheias e a gente com uma prova atrás da outra. Deus diz: vocês estão reclamando com palavras duras contra mim, certo? Veja o versículo 16. Depois aqueles que temiam ao Senhor, repita, temiam ao Senhor, falavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro de memórias sobre eles, certo? Acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Você viu isso? Ei, você viu isso? Verso 17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, no dia que fizer minhas joias. Ei, o que é precioso passa pelo refino, não é verdade? Você está entendendo? Terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que obedece. Vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Ou seja, antes do refino não dava para saber a diferença entre quem amava a Deus e quem não amava. Selá. Capítulo 4, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Repitam, ardente. Os arrogantes e malfeitores serão como palha, e o dia que está chegando os queimará, diz o Senhor. Não sobrará raiz ou galho algum, mas a vocês que temem o meu nome. O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Repitam, o sol da justiça. Veja, não é um ser de justiça, é o sol da justiça. E o sol é o quê? Uma grande bola de fogo. Lembra de uma lição em que eu pedi para o Doug subir aqui? E eu mostrei como o Senhor estava vindo para o seu templo? Lembra disso? Ele está vindo como uma grande bola de fogo. O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés. Está falando dos demônios, das forças das trevas. Veja, isto vai acontecer ao povo que, no meio das tribulações, continuarão meditando na palavra e falando uns aos outros a palavra de Deus, não é verdade? Assim como Jeremias. Agora vá para Lucas e eu vou te mostrar um exemplo real disso para encerrarmos. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, por favor. Jesus havia ressuscitado dos mortos, mas seus discípulos ainda não sabiam. Verso 13, 2 deles estavam viajando no mesmo dia numa vila chamada Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles conversavam, lembra, aqueles que temem ao Senhor falam entre si. Estavam em tempos difíceis, mas ainda falando a palavra do Senhor uns aos outros. Você está vendo? E conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Agora olhe para mim. Quando o Senhor se aproximou,
quando falaram uns aos outros a palavra do Senhor porque o temiam. Aqui está outro selá. Um bom selá, você entende? Verso 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele já estava para ir embora e disseram, por que você não fica e come conosco? E então ele vai e come com eles e daí começa a partir o pão, certo? Certo? Veja o verso 31. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E diziam uns aos outros, não nos ardia o coração dentro de nós, quando ele falava conosco, no caminho e quando nos expunha as Escrituras. Eles perguntaram, não nos ardia o coração? Você está entendendo? O que Deus disse que aconteceria aos que temessem a Ele e meditassem em seu nome? Que o sol da justiça viria? Entenda, o sol da justiça. Eu vou te dizer o que você deve fazer. Em tempos de provações, tempo de provação não é tempo de você reclamar pelo que está passando. É o tempo de encontrar alguém que falará a palavra de volta para você. E vocês começam a conversar sobre a palavra. É onde você vai encontrar conforto e é onde encontrará o seu fogo. Não é o que fazemos em tempos de prosperidade, não é o que fazemos em tempos de sucesso, em dias de sol claro, que molda nosso caráter. É o que fazemos quando estamos no meio da fornalha, com provas e tribulações ao nosso redor. A forma como lidamos com isso determina se teremos um fogo queimando em nosso coração. Mas lembre, a única maneira do fogo arder é se você buscar a santidade no temor do Senhor. Se você quer saber o resumo de toda a mensagem desse livro, o resumo é o seguinte: tema a Deus, guarde seus mandamentos e busque a santidade. Fazendo isso, você terá a passagem para o monte, e ao chegar no monte, você não poderá evitar ouvir a voz de Deus. Amém? Então eu desejo que seus corações